E aí, pessoal, beleza? Tranquilo com você? Espero que tudo esteja bem. Bom, estou aqui mais uma vez produzindo conteúdo para você, trazendo para você informação, trazendo conhecimento sobre a área de produção musical, sobre a área do universo, do mercado da música. Tanta coisa que a gente pode aprender, tanta coisa que a gente pode desenvolver e aplicar na nossa história. E hoje eu estou aqui com mais uma história, mais um conteúdo para poder, né, dispor para você aí, oferecer, compartilhar com você. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você estiver vendo pelo YouTube, que você se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho também para você receber as notificações de quando eu subir um novo conteúdo para o canal, porque a plataforma ela não distribui assim de forma espontânea, ela realmente a gente precisa de fazer uma forçada, sabe? Para ela poder entregar o material da gente aí. Então, se você puder ativar o sininho aí também, para mim é muito importante para saber que você vai estar recebendo o meu conteúdo novo, que é praticamente diário aqui, né, sobre esse assunto do mercado musical. Se você estiver vendo pelo Facebook, é a mesma coisa, eu te peço, né? Siga a minha página no Facebook aqui, deixe o seu like no vídeo, né? Deixe uma curtida aí no vídeo. E, gente, e o mais importante com relação a isso, né, para as duas plataformas faça um comentário, né? Além de deixar sua curtida, além de deixar sua inscrição, faça um comentário no vídeo também, fale algo, porque isso mostra para a plataforma que o meu material é importante para você. Então ela vai se tornar cada vez mais estável em relação a te apresentar, a te recomendar conteúdos que sejam também importantes aí para a sua carreira, tá joia? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre como vender show. Aliás, esse tema é a sugestão do meu amigo Tony Martins, né? Ele deixou pra gente essa sugestão em um vídeo anterior que a gente fez aqui, um conteúdo que a gente promoveu para vocês. Ele deixou esse comentário, essa solicitação sobre como vender shows. A gente produziu um conteúdo falando e mostrando sobre como vender shows. Então, eu vou aqui trazer a resposta, Tony, e vou também deixar aqui algumas outras informações, né, algumas coisas que eu acredito que será relevante para todo mundo. Gente, o assunto que eu vou falar aqui, a abordagem que eu trarei aqui sobre esse tema, ela serve para pessoas de todos os lugares do Brasil, né, artistas de todos os níveis, e também de todos os gêneros, né? Quer seja música popular ou quer seja música gospel, por exemplo. Você poderia utilizar a mesma estratégia, utilizar a mesma formatação de informação para você poder vender aí os seus shows. Claro que a gente precisa respeitar cada mercado, sabendo que em cada situação a gente tem algumas particularidades que não vão se encaixar tão bem para outras. Existem algumas breves diferenças aí, né, entre o mercado, por exemplo, Sudeste e Nordeste. Algumas diferenças sutis, mas vão haver. O mercado popular, o mercado gospel, tem diferenças, né, para você poder realizar e tá dentro realmente desse circuito. Mas são coisas sutis, mas se você observar as diferenças proporcionais, você vai conseguir executar e fazer um bom trabalho com toda certeza, beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar falando sobre esse tema, como vender meu show. Como que eu faço para vender meu show? O que eu preciso, o que é necessário, o que vale, o que não vale, o que é ético, o que não é ético, né? Vamos entender esse universo aí também. Eu preciso falar para você de também sobre uma ótica que é da minha experiência, né? Eu não gosto de trazer conteúdo aqui que eu não tenha experiência vivenciada, né, a respeito do assunto, porque senão eu poderia falar de uma forma muito fria, muito distante.
Então eu sempre busco trazer conteúdos e trazer exemplos baseados em experiência minha, né, como coisas que eu já vivi, para que eu possa falar com propriedade. E uma coisa que eu posso falar com propriedade com vocês é sobre como vender meu show. É sobre como vender um show, sobre como estar no mercado, o que fazer, porque eu já atuei demais, eu já fiz assim muitos trabalhos, realmente, fazendo agendas aí assim. Eu teve uma época que eu tinha agenda de 2 anos, sabe? Eu tinha agenda do ano vigente e o ano seguinte e mais o primeiro trimestre do outro ano ainda, né? Eu tive uma época que eu já tive esse fluxo aí. Então eu quero compartilhar com você da minha experiência, das coisas que eu fiz, de onde eu andei, de como eu caminhei e por que deu certo, né? Eu fazendo aí, eu quero compartilhar com você para te ajudar a fazer dar certo também. Eu sei que muitas pessoas também têm alguma resistência na hora que fala sobre vender o show, porque a pessoa fica pensando assim, mas eu sou um artista, eu sou uma pessoa que está produzindo composições autorais, eu sou alguém que está criando o meu som, a minha banda é uma banda conceitual, a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, e vender o show a gente vai ter que acabar se tornando do mercado, né, mercadológico, né, popular demais. Não, na verdade não tem nada a ver isso. Se você é um artista pop, você vai vender o seu show para um público que está buscando pop. Se você é um artista experimental, autoral, você vai vender seu show para um público que está esperando exatamente isso, né? Então, assim, por exemplo, você é um artista gospel. A gente sabe que vender show para o gospel é uma linha muito tênue, né? É uma coisa bem mais complicada do que seria na música popular. Mas você vai aprender coisas aqui que você vai poder aplicar para esse segmento. Então, pode ficar despreocupado, né? Eu listei aqui para vocês algumas coisas, né, que eu entendo, né, compreendo ser essencial para uma boa qualificação em torno da produção da venda de um show. Eu listei algumas coisas e eu quero que você se atente a essas coisas aí, né? Se for o caso, vai tomando nota aí, vai anotando realmente para você definir. A primeira coisa mais importante na hora de você vender, para você conseguir vender o show, é justamente isso que eu estava falando aqui agora. Definir o seu público. Você precisa definir qual é o seu público. Você não vai conseguir vender um show autoral, totalmente autoral, para um público que está buscando um show de lembranças dos sucessos dos anos 80. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir vender, por exemplo, um show de reggae para um contratante que contrata potencialmente forró. Você não vai ter sucesso, não vai ter êxito se você tentar fazer essa fusão. Você não vai conseguir, por exemplo, vender um show gospel para uma igreja. Você não vai conseguir fazer isso, né? Assim, uma coisa muito, muito, muito difícil. Mas espera aí, se eu vou vender gospel, como que eu não vou vender para a igreja? Eu vou te explicar. Você vai entender do que eu estou falando aqui exatamente. Você precisa definir seu público. Você precisa também definir, além, né, do segmento, você precisa definir se o seu público é um público particular, se você vai trabalhar com um público que é contratante de show, se você vai trabalhar com um público que é corporativo, se você vai trabalhar com um público de casamento, se você vai trabalhar com um público que é órgão público, gestão pública.
Você precisa definir isso, porque uma vez que você tem essa definição, fica muito mais claro para você quais os passos que você tem que dar, qual a sequência de coisas que você vai ter que andar, que você vai ter que fazer a sequência aí a escadinha do sucesso, vamos dizer assim, para você alcançar de fato o resultado da venda do seu show. Você não vai conseguir lidar da mesma maneira de que um contratante que é particular, você não pode lidar da mesma maneira com um contratante que é órgão público. Não vai funcionar, não vai. Uma coisa acaba sendo contraditória à outra num determinado momento. Você, por exemplo, se você trabalha com o público de casamento, ele é diferente do público contratante de show. E aí vai, por aí vai. Você define o seu público. Eu poderia fazer, talvez eu até faça isso, um outro vídeo aqui, trazendo apenas a diferença dos públicos, trazendo assim, esclarecendo a exata diferença que tem entre um público e outro, porque talvez isso também possa te ajudar mais para frente. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre esse tema, se você concorda, deixa aí nos comentários também falando que você concorda, que você gostaria de ouvir falar sobre a diferença dos públicos em si. Bom, uma vez que você definiu o público, você já sabe, não, eu vou trabalhar com um público fulano de tal, é esse aí, é para esse aí que eu vou. Na sequência de uma ordem de importância, eu digo para você que agora você precisa ter o show pronto. Para você vender o show, você tem que ter o show pronto. Não adianta você definir o público ou eventualmente sair por aí tentando vender um show, sendo que você não tem ele montado. Você não tem ele funcional, você não sabe as coisas que realmente deram certo ou que não deram certo nesse show. E quando eu falo ter o show pronto, eu não estou falando apenas de repertório ensaiado. O repertório ensaiado é muito importante. Mas você também precisa de ter, por exemplo, o equipamento necessário para você executar esse show. Como que vai ser? Se você vender um show hoje à tarde, como que você vai fazer? Que som que você vai levar? E a luz? Vai precisar de luz? Vai precisar de palco? Você sabe, você tem, é seu, você vai alugar, porque é o seguinte, gente, na maioria dos casos, o contratante, quando ele faz a contratação de um show, ele quer se livrar dos problemas. Na maioria dos casos, ele vai dar preferência para aquele artista que entrega para ele o material pronto, já formatado. Olha, guarda isso que eu vou te falar. O contratante, normalmente, ele não liga tanto para o preço se o seu serviço, se o seu show é inteiro. Se você entrega tudo para ele. Ele não liga tanto para o preço. Porque é o seguinte, se o contratante está contratando o artista que vai fazer o show, mas ele também tem que ir atrás do som, ele também tem que ir atrás de luz, de palco, de telão, de carreto, ele também tem que ficar por conta da montagem, de quem vai montar. O contratante, ele fica de cabelo em pé, se ele souber que ele vai ter que ir atrás de todas essas coisas. Então você, para vender seu show, você tem que ter o show pronto também nesse sentido. Todas as músicas organizadas, você já sabe quais são as músicas, já sabe qual é a ordem, já sabe qual é a sequência, já sabe se você vai tocar com músicos ao vivo, se você vai tocar sozinho, se você vai usar playback, se você vai ter dançarino ou não. Essa parte artística tem que estar pronto, claro. Mas essa parte estrutural também, inclusive a parte dos parceiros, porque você, de repente, você não tem um som, não tem palco, não tem luz, que é o caso assim da maioria dos artistas independentes.
mas você precisa ter os parceiros já encaixados, né? Então, para você vender seu show, o que eu sugiro a você agora, né, que você está fazendo essa aula aqui? Você já começa a listar parceiros, né, possíveis parceiros, para que você possa, inclusive, montar um orçamento, que é o próximo item que eu vou falar, mas você montar um orçamento para o seu cliente de acordo com aquilo que você pode oferecer. Quem é a melhor equipe de som aí da sua cidade? Né? Ou a equipe de som que seja realmente boa e que está acessível a você, né? A um WhatsApp ou a uma ligação. Quem é o DJ aí que você pode apenas mandar um WhatsApp confirmando uma data e já fechar com ele para ele ir fazer som, luz e pista de dança no show que você está contratando, né, que você está vendendo, aliás. Quem é o caminhão, né, mais apropriado aí na sua região, né, para poder mandar? Quem é que tem palco? Né? Você precisa começar por aí. Você precisa começar se profissionalizando, né, vamos dizer assim, já municiando a sua estratégia de venda de evento, de venda de show dessa forma, tendo a parceria correta, né, e já estar pronto. Para mim, esse passo é o primeiro passo, já do lado de dentro, né, da venda do show, né, porque o primeiro passo que eu falei foi sobre definir público, mas você estar do lado de dentro do show, esse é o primeiro passo, né? E é muito importante, tem que estar pronto, tem que estar pronto, né? Na sequência, eu falo para você de nível de importância, é a respeito da documentação necessária. Você precisa também já se organizar e ter a sua documentação toda funcional, né, já tudo organizado. Por exemplo, se você definiu lá em cima que você vai trabalhar com um público particular, por exemplo, o público particular, o público de casamento, né, possivelmente, né, assim, 90% de chance que você não vai precisar oferecer nota fiscal. É 90% de chance. Você não precisaria dar uma nota fiscal. Mas se você optar em trabalhar com o público corporativo e também, principalmente, com a gestão pública, você é obrigado a oferecer nota fiscal. Então, você agora também já está sabendo, está fazendo essa aula aqui, você já está sabendo. Você precisa ter um CNPJ. Né? Você vai ter que ter um CNPJ. Você pode tirar um CNPJ como MEI, né? Aliás, é a melhor opção e a mais imediata, mais mão na roda aí para você, é você fazer um CNPJ como MEI, né? Você ir lá e já pela própria internet, assim, né? Poucos minutos dentro da internet, você consegue gerar o seu CNPJ como MEI, né, e você vai colocar lá músico, né, artista, né, lá no contrato social, né, você coloca lá as suas funções, você vai ver, né, se você não tiver a habilidade para criar, né, procura alguém, né, aí próximo a você, de repente um filho, uma filha, ou vai aí na cidade aí, procura um escritório de contabilidade, pede a pessoa para te dar essa força aí, né? Eventualmente, né, se você mesmo não der conta de fazer, não tiver alguém da sua casa, potencialmente você vai ter que contratar um serviço, né? E isso a gente não pode achar que é uma coisa ruim, não. Nossa, vai me cobrar, né? Você não consegue fazer sozinho, você vai acabar tendo que contratar um serviço. Mas tenha a documentação necessária. Outra coisa que é importante de documentação necessária são os contratos. Né? Os contratos, eles têm que ser muito bem elaborados e eles têm que ser claros em relação ao que você oferece e também em relação ao que você exige para a realização daquele show. Você tem que ser claro
no contrato em relação a essas duas situações. O que você realmente está oferecendo para o show em questão e o que você exige para você realizar aquele show. Não esqueça disso que eu estou falando. Vai elaborar o contrato, seja específico, seja transparente, seja claro em relação às coisas que você precisa. Olha, eu, por exemplo, eu tenho uma experiência grande em elaboração de contratos nessa área, né? E eu posso fornecer a você um modelo inicial, caso você queira, né? Eu te ofereço um modelo gratuitamente, eu te ofereço um formato de contrato. Aí você pode, a partir dele, dar sequência e colocar suas informações. Você pode levar, por exemplo, para um advogado e pedir ao advogado que possa, a partir desse modelo, criar um modelo para você. Você pode contratar o nosso serviço aqui na AD3 Music para criar um modelo de contrato específico para você também, que a gente tem essa expertise e a gente pode te ajudar dentro disso aí também. É muito importante você ter os contratos específicos, porque contrato para cliente particular, ele tem uma formalidade. Para cliente de casamento, uma outra formalidade. Para órgãos públicos, uma outra formalidade. Né? Então você precisa de ter, de acordo com o que você definir, um contrato específico aí para você. Quando eu falo sobre definir público, né, eu vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu falo sobre definir público, talvez você pense assim, eu só posso trabalhar com um tipo de segmento de público. Não, você pode trabalhar com todos os públicos, caso você queira, e caso você perceba, enxergue, que o seu show atende todos os tipos de público, ou dois públicos distintos. Né? Por exemplo, meu show é um show bom para prefeituras, né? Meu show é um show bom para prefeituras, né? Aniversário da cidade, festa de peão, né? Réveillon da cidade, bailes que a cidade vai fazer no decorrer do ano. Meu show é bom para esse público. Não, o meu show não é bom para a prefeitura. Então aí você já sabe, não, então eu não vou trabalhar com prefeitura, porque meu show é muito intimista, ou o meu show é pessoal, é autoral, né? Eu vou vender meu show para o público direto, né? Eu vou contratar teatros e vou trazer o público para o meu show autoral. Quer dizer, você define, é você que define. E lá em cima eu falei também sobre você é gospel, né? Você dificilmente vai conseguir vender um show gospel para a igreja, né? Aí eu falei, eu vou te explicar. E realmente vou te explicar. O que quer dizer isso? Porque o show é gospel, mas a igreja local, né, ali a congregação local, ela dificilmente ela vai comprar um show. Ela geralmente, os trabalhos que acontecem dentro da igreja local, eles são voluntariados. Né? Ali dentro não é um local necessariamente direcionado para essa intenção. Mas você consegue vender show gospel para a prefeitura. Você consegue vender show gospel para clientes particulares, para festas corporativas, para festa de casamento. Você consegue fazer sem sombra de dúvida. E mais na frente eu vou falar algo também que você vai perceber, vai entender o quanto isso vai se encaixar também nessa realidade. Que como eu disse, né? Terminei de falar sobre a questão de você ter a documentação. E na sequência eu digo para você da importância de ter uma vitrine. Você precisa ter uma vitrine. Para vender seu show, como qualquer outro produto, você tem que mostrar seu show. Né? Você tem que mostrar seu produto. O produto tem que ser conhecido do público. Não adianta. Você quer vender, você precisa aparecer. Né? As pessoas têm que saber que você é aquele produto, né? Que aquele show existe, que aquele cantor, que aquela cantora, aquela banda existe. Então você tem que ter uma vitrine. Eu vou começar falando aqui
não do que é mais essencial ou mais importante dentro disso, mas eu vou pegar o gancho do que eu estava falando de música gospel e vou dizer, a igreja, para você que quer vender seu show gospel, né, a igreja é a sua vitrine. Né? Ali é o lugar onde você aparece para as pessoas. É o lugar onde as pessoas veem, né, a sua performance, é o lugar onde as pessoas compreendem, entendem o seu trabalho, o seu material. É ali que você vai aguçar naquela pessoa que é aquele irmão ali que é um gerente de uma empresa, né, aquela outra pessoa que está com um casamento marcado. É ali que você vai gerar nessas pessoas o desejo de compartilhar o seu evento musical, seu show musical, também com outras pessoas lá da empresa, no casamento dela, ou de repente você tem ali alguém que trabalha num órgão público e ela pensou, puxa, vai ter um evento assim, Dia das Mães, seria muito legal se a gente tivesse um show gospel na praça. E é ali que você está se mostrando, é a sua vitrine, né? Então, encaixou bem o que eu falei aqui atrás, né? Mas eu quero falar para você da vitrine mais importante. Na verdade, a vitrine mais importante é a internet. Gente, hoje em dia não tem como, né? Você tem que estar na internet. Você tem que ter o hábito de publicar conteúdos musicais. Publica conteúdos musicais no seu Instagram. Publica conteúdos musicais no seu YouTube, né? No seu canal do YouTube, na sua fanpage no Facebook, né? Publica cantando, publica tocando, publica mostrando a produção da nova música, né? Publica coisas relacionadas ao seu propósito, né? O que é o seu propósito? É vender seu show, certo? Então você precisa manter essa vitrine à mostra. As pessoas, né, não é porque tem uma roupa na vitrine, a pessoa passou na rua, não significa que ela vai olhar para aquela roupa e ela vai comprar ela naquela hora. Né? A pessoa entrou no shopping, passou na porta da loja, ela viu um tênis. Puxa vida, ela olhou um tênis, ver aquele tênis vai aguçar nela o desejo, a curiosidade de eventualmente comprar aquele tênis, sim, em algum momento. Não significa que é naquela hora ali. É a mesma coisa com o seu material musical. Né? Publique seu material musical nas redes sociais. Esteja presente na internet. Faça presença na internet. Esteja sempre conectado com as coisas que estão vigentes na internet, porque ali é a sua vitrine. Eu digo o seguinte, por exemplo, o streaming, né, as plataformas digitais. Você fez o lançamento das suas músicas para as plataformas digitais, né, Spotify, Amazon Music, por aí vai. Né? É dali que você vai tirar o seu dinheiro, né, a sua renda, a sua receita. Eu tenho aqui vídeos, né, eu tenho aulas aqui no meu canal falando sobre esse tema. Dificilmente um artista independente consegue tirar renda de dentro das plataformas digitais. Dificilmente. Mas é uma vitrine excelente. É uma vitrine excelente. Quando você estiver conversando com um contratante, você está conversando um assunto, assim, talvez que não é sobre vender o show, mas você está falando com uma pessoa que tem uma influência. Né? Você está falando com uma pessoa que tem uma conexão. Você, então, manda o link da sua música lá no Spotify. Manda o link para a pessoa, ouça aí minha música, esse aí é o meu trabalho. Gente, é assim, ter uma vitrine é essencial. E hoje em dia, graças a Deus, né, graças a Deus, a gente tem essa vitrine. Na minha época, que eu comecei nesse negócio de venda de shows, quando eu comecei fazendo isso, a vitrine que a gente tinha era assim, contar com a sorte de conseguir entrar numa matéria de um jornal local, né, uma revista, alguma coisa que fosse local, pagar para isso, ou a gente fazia um local fixo
para estar tocando. Por exemplo, eu toco toda quinta-feira naquele restaurante, ou eu toco todo sábado naquele evento ali que acontece. Era a única vitrine que a gente tinha, era a única maneira que a gente, independente, tinha para fazer. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem a internet, é global, é uma coisa 24 horas por dia e é acessível para todo mundo. Com um celular você faz um material de divulgação sensacional para o seu trabalho, não é verdade? E por último, mas não menos importante, né, dentro dessa escala que eu fui trazendo aqui para você, você precisa desenvolver uma cultura de publicidade. Uma cultura de publicidade. O que eu quero dizer com a cultura de publicidade? Você não pode anunciar seu show um mês. Você não pode pagar, por exemplo, uma campanha de marketing digital um mês. Você paga uma campanha de marketing digital, você define um orçamento. Eu vou gastar R$500, como exemplo. Vou gastar R$500 a respeito do meu show. E você vai lá e gasta esses R$500, né? Investe, melhor dizendo, esses R$500 para divulgar o seu show, porque você quer vender o seu show. E nunca mais anuncia, nunca mais desenvolve. Você não tem uma cultura de publicidade, que por exemplo, você tem cartões de visita espalhados nos principais pontos relacionados com o público que você quer vender. Por exemplo, né, eu vou dar exemplo aqui prático. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei vendendo shows para casamentos. Meu público era o público de casamento, tanto cerimônia quanto recepção. Gente, eu, durante a semana, assim, na segunda-feira à tarde, geralmente na terça-feira, na parte da tarde, até na sexta-feira, sabe o que eu fazia nessa época? Eu ficava rodando aqui em Belo Horizonte e região, indo de casa, né, de loja em loja, essas lojas de vestido de noiva, eu ia de loja em loja com os meus cartões, com um cartaz, com um DVD, né, do meu trabalho de casamento. Eu ia de loja em loja deixando aquele material. Aí eu fazia também eu tirava um tempo, por exemplo, no início do ano, eu tirava um tempo e a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela disponibiliza no site dela, até hoje ela disponibiliza todos os encontros de noivos, né, preparatório para o casamento que aconteceria naquele ano. Né? Então eu pegava no início do ano a lista de locais onde ia ter os cursos preparatórios de casamento, né, dos noivos, e eu fazia uma agenda para o ano todo também. Então, todo final de semana, olha para você ver, eu tocava à noite, geralmente os casamentos à noite, né? Mas de manhã e à tarde, no sábado, muitas vezes no domingo de manhã, eu estava nos locais onde os noivos estavam ali fazendo aquele curso preparatório. Fazendo o quê? Deixando o meu cartão, fazendo uma promoção. Né? Eu desenvolvi uma cultura de publicidade. Né? Eu vendia muito. Né? Como eu falei para você, eu tinha agenda para o ano vigente e para os 2 anos seguintes. Né? Eu vendia muito, mas eu tinha a minha cultura de publicidade. Né? Eu não fiz uma vez só, coloquei um anúncio ali e acabou. Não deu certo. A gente tem esse costume, né, de fazer o anúncio, por exemplo, na internet. Uma campanha de marketing digital. A gente faz, igual aqui na D3 Music, nós temos uma promoção aqui, né, um pacote de marketing digital no valor de R$600. Para artistas, né, divulgar seu trabalho e tal. A maioria das pessoas, a maioria mesmo, vou falar para você, a maioria faz um mês, faz a campanha um mês e pensa assim, não funciona. Mas não é fazer a campanha um mês, é desenvolver uma cultura.
todos os que desenvolveram a cultura de fazer essa campanha com a gente aqui, todos eles têm resultado. Todos têm resultado. Aqueles que fizeram um mês só, dificilmente alguém teve resultado. Por quê? Porque não é fazer uma vez, é desenvolver uma cultura de publicidade. Tá ok? Gente, eu sei que eu não falei tudo sobre esse mercado. Eu sei que eu não falei tudo sobre essa possibilidade, né, de vender shows, mas eu falei o máximo que eu pude aqui. O vídeo já está com mais de meia hora, misericórdia. Já está com mais de meia hora e eu estou desesperado aqui para poder acabar, porque senão você vai tacar um sapato em mim aí, né? Mas eu falei o máximo que eu pude. Tem muita coisa ainda para a gente falar, muitos assuntos que eu poderia abordar especificamente, né? Se você quiser ouvir falar sobre algum desses temas com um pouco mais de detalhes, só sobre ele, né? Você deixa aí no comentário, tanto no YouTube quanto no Facebook, deixa aí para a gente poder desenvolver para você esse material. E eu espero poder ter ajudado você, esclarecido aí sobre esse tema, como vender show, tá joia? Então espero você no nosso próximo conteúdo aqui. Precisou de mim, vai ter na descrição aí também o meu WhatsApp, caso você queira falar, conversar, perguntar alguma coisa específica, tá joia? Um abraço, valeu!